Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Primeiro Samuel 16, de 1 a 13. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificam ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar? Ó Deus amado, obrigado, ó Pai, por essa noite de louvor, de adoração, de serviço ao Senhor que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, porque nesse tempo aqui agora o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Obrigado ao Senhor por cada cântico, cada oração, cada palavra lida aqui da porção da Tua palavra, Deus, que nos ensina e nos exorta. Te pedimos agora que o Teu Espírito, esse mesmo Espírito, Pai, que ungiu a vida de Davi, possa também agora sobre nós fazer e nos trazer a compreensão da Tua palavra. Fazer-nos entender, ó Pai, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Abençoa cada um de nós aqui, de acordo com a sede que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Nós oramos a Deus no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, para muitos é um texto conhecido, até porque Davi é um sujeito muito conhecido na Bíblia, né? É um dos personagens da Bíblia a respeito do qual mais se fala. É uma pessoa cuja biografia, boa parte dela, né, está apresentada aqui na Bíblia. Então, sempre que se fala de Davi, pelo menos alguma coisa a gente já ouviu falar, né? Como eu coloquei no boletim, pelo menos ouvi falar do Golias, ou alguma outra história ali dessas mais comuns, a gente já ouviu, né? E esse episódio da escolha de Davi, ele é interessante porque essa história ela precede tudo isso. Ela é uma história que vem antes de tudo isso. Mas nem por isso ela deixa de ter uma
grande importância para compreender a vida do Davi, né? O que essa história mostra é que a maneira como Deus opera, a maneira como Deus trata as coisas dele, a maneira como Deus faz as escolhas, a maneira como Deus determina as coisas no meio do seu povo, é muito soberana, é muito independente das coisas do homem. E a maneira como Deus coloca isso no texto, quando ele diz, explica para Samuel, olha, vocês não estão entendendo ainda quem eu escolhi, porque eu olho o coração, expressa bem aquilo que Deus também espera de nós como igreja. Eu queria que nesse tempo aqui agora, em breves palavras, a gente pudesse compartilhar um pouco a respeito desse tempo que a nós é requerido, esse tempo da quaresma, esse tempo da preparação, né, que precede aí a celebração da morte de Jesus na cruz, a celebração da vida a nós dada através desse sacrifício tão precioso. E eu queria que fosse um tempo de reflexão a respeito do que de fato Deus espera de nós. Porque o que a gente observa nesse episódio é que existem alguns equívocos da parte dos homens, né? E a gente vê isso de maneira sucessiva. Alguns enganos, e o tempo todo Deus dizendo, olha, não é bem assim, olha, ainda não é isso que eu escolhi, olha, mas pode deixar que eu preparo. Então, existe sempre uma certa insegurança por parte de Samuel, existe sempre uma certa insegurança por parte daqueles anciãos, existe sempre uma certa insegurança por parte do Jessé ali reunido com seus filhos, e Deus vai, ao longo dessa pequena narrativa, ele vai resolvendo cada uma delas, e ele deixa claro no final a maneira poderosa, a maneira soberana como ele trabalha. O pastor Ricardo Barbosa disse a respeito da igreja afetada pela nossa cultura hoje o seguinte: nossa cultura, tanto religiosa quanto secular, está sempre apontando para um cristianismo ativista, funcional e pragmático. A espiritualidade do cristão evangélico hoje é medida pela sua capacidade produtiva e consumista. Quanto mais ativo na igreja, quanto mais funcional nos seus relacionamentos, quanto mais prático e comprometido em suas ações, mais ele será considerado uma pessoa espiritualmente madura. O que o pastor Ricardo Barbosa está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, nós temos uma visão equivocada do que Deus espera de nós. Nós muitas vezes nos tornamos crentes com agenda carregada na igreja, com atividades em grande número, com um tempo tomado por tantas coisas, às vezes sendo até um pouco afetados pela essa cultura de resultados, né? Resultados externos, e deixamos de dar atenção ao que de fato é devido, que é o nosso coração. E ele diz que isso tem deteriorado um pouco a maneira como a igreja tem amadurecido. E é exatamente a respeito disso que eu queria tratar. Que esse texto ele nos permite falar de uma série de coisas, várias coisas, vários assuntos diferentes. A gente poderia escolher um tema e tratar nesse texto, e um outro tema também tratar nesse texto. Eu não queria tratar tanto de forma temática, mas eu queria discorrer sobre o texto e que a gente pudesse observar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vê no versículo 1 é Deus dizendo a Samuel assim: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Em outras palavras, Saul estava em maus lençóis. Saul tinha desviado de Deus, Saul não estava vivendo como Deus queria, Saul não estava conduzindo a Israel como Deus gostaria que estivesse, Saul não estava se relacionando com Deus como Deus gostaria que um rei estivesse com ele. Saul havia cometido vários erros, e mais do que isso, e diferentemente de Davi, como viria a fazer mais para frente, que também ia cometer erros, mas o coração dele estava duro. Então Deus diz: olha, para mim Saul acabou, para mim não dá mais certo com Saul, e eu vou tirar a unção dele. E ele vira para Samuel: por que você está lamentando, chorando, intercedendo, pedindo pelo Saul? Saul não quer nada comigo. E é isso que ele diz. E ele fala: e por isso eu o rejeitei. O que a gente vê a respeito dessa escolha que Deus faz de Davi, é que antes dele fazer essa escolha, ele faz uma rejeição. Muitas vezes a escolha que Deus faz, ela faz decorrente de outras rejeições que ele faz também. A escolha que Deus faz, ela é baseada em parâmetros, e quando ele tem parâmetros, ele aceita e escolhe coisas, mas ele também rejeita e expurga outras. E aqui ele deixa bem claro isso. Ele fala: olha, Saul eu rejeitei, e eu tenho minhas razões para isso.
Deus, na sua soberania, diz: eu rejeitei a Saul. Deus rejeitou a Saul porque este havia rejeitado a sua palavra. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, um pouquinho antes, Samuel disse assim a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Gente, se tem uma coisa que Deus não admite, é que nós rejeitemos a palavra dele. Que a gente rejeite o que ele diz. Que a gente rejeite e não dê ouvidos à voz de Deus. E era exatamente essa atitude que Saul estava tomando. Saul já não dava mais ouvidos a Deus. E o que Deus faz? Saul, eu rejeitei. A rejeição antes da escolha é porque Deus não aceita ser rejeitado ele mesmo. Se Deus estava ali dizendo não a Saul, é porque Saul havia dito não a Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. João 8,47 diz assim: quem é de Deus, é Jesus dizendo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Isso é sério. Se tem um sinal claro de quem está se relacionando com Deus, da maneira como Deus quer, é o fato de estar atento à palavra de Deus. Está dando ouvidos a Deus. E o que Jesus diz aqui é: quem não dá atenção às palavras de Deus, não é de Deus. Quem não presta atenção no que Deus está dizendo, não dá ouvidos ao que Deus diz, ao que Deus fala, não é de Deus. A gente ouve dizer, lá no próprio livro de João, o comecinho do livro de João diz que o Jesus é o quê? É o próprio verbo de Deus. É a própria ação de Deus. É a própria operação de Deus. É a ação, a parte ativa de Deus, no sentido de nos trazer para perto dele. Quando a gente não dá atenção à palavra de Deus, a gente não está dando atenção para a própria obra de Jesus Cristo. A gente não está dando atenção para a própria atração que Deus está fazendo para junto dele. E isso é muito sério. João Calvino diz assim: o Senhor não brilha sobre nós, exceto quando tomamos sua palavra como nossa luz. Não tem outra maneira de ter brilho, não tem outra maneira de ter luz, não tem outra maneira de ter clareza, não tem outra maneira da gente perceber o norte, o rumo da nossa vida, para onde nós vamos, sem que haja luz, e luz vinda da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa, meus queridos. Quando Deus começa a falar com Samuel nesse texto, ele diz: olha, Saul eu rejeitei, e você sabe. Uns versículos aí para trás você sabe por que eu rejeitei. Porque você mesmo disse lá para Saul, ele não dá mais atenção às minhas palavras. E se nós seguirmos no texto, nós vamos ver que aí então Deus dá toda aquela orientação. Olha, enche um chifre de azeite, né, no verso 1 ainda, e eu vou te mandar lá a Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, eu já me provi de um rei. Olha que Saul era o rei, e Deus está dizendo: não, o rei que eu escolhi agora é outro. E ele diz isso para Samuel. E aí o Samuel faz uma pergunta: como irei eu? Como que eu vou chegar lá em Belém? Né? Eu vim aqui agora escolher outro rei. Saul vai me matar, porque o homem já é bravo. O homem já está brigado comigo e com o senhor. Se eu chegar lá, não vai dar certo esse negócio. É engraçado como que mesmo Samuel, tendo experimentado tudo na presença de Deus, tendo tido tantas experiências, ele mesmo fica meio na dúvida: Deus, mas o senhor não está me dando uma ordem meio complicada, né, para eu cumprir? Esse negócio não vai dar certo. E aí, Deus diz assim, né, toma contigo novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. Esse aspecto da maneira de Deus trabalhar mostra uma segunda coisa aqui. Mostra que o mesmo Deus que rejeita é o mesmo Deus que, quando escolhe, também provê. Uma vez que ele escolheu, ele vai prover. E é isso que ele está dizendo para Samuel: Samuel, é eu que estou dizendo.
faz o que eu mando, e a gente vai ver isso em vários textos da Bíblia, né? Sempre com algum profeta, às vezes algum juiz, né? A gente vai ver isso muito. Às vezes alguém retruca, conversa com Deus e ele fala, faz o que eu estou mandando, pode deixar que eu vou dar um jeito. E ele sempre deu, né? E ele sempre faz funcionar. Por quê? O Deus que escolhe é o Deus que provê. A escolha de Deus só tem sentido porque é Deus que está escolhendo, então não tem problema, porque isso vai acontecer. E ele diz isso para o Samuel. Deus cria os meios para que Samuel possa proceder à unção sem impedimentos. Isaías 43, 13 diz o quê? É um texto conhecido para nós também, né? Isaías 43 diz, ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Aleluia, esse é o nosso Deus, nada menos que isso. Antes que tivesse dia, eu era. Então você está questionando como é que vai funcionar? Ora, se eu mandei fazer, pode fazer que vai dar certo. E de fato a gente vai ver pelo texto que funciona, né? Funciona. Max Lucado, ele diz uma coisa interessante. Deus é capaz de realizar, prover, ajudar, salvar, impedir, transformar. Ele é capaz de fazer o que você não pode. Aleluia. Aleluia. Que palavra, gente, de segurança, que palavra de conforto, que palavra de esperança. Nós temos um Deus que é capaz de fazer tudo e muito mais, tudo que nós não podemos. Efésios 3:20 diz, aquele que é infinitamente poderoso para fazer, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, não só do que nós podemos não, mas mais do que? Do que nós pedimos ou pensamos. Ele tem poder para isso. Gente, é o nosso Deus maravilhoso, infinito. É esse o Deus que opera na vida de Davi, que está preparando o terreno para Davi. E é dessa maneira que ele vai fazendo, né? É dessa maneira que a gente vê pelo texto que ele vai conduzindo. Se a gente seguir pelo texto, logo a seguir a gente vê que Samuel fez tudo que Deus mandou, né? Vai, encontra os anciãos ainda ficam meio preocupados, porque vê lá o profeta chegando, né? E ali já estava um clima meio tenso, porque eles sabiam que a situação com Saul estava ruim, e eles falaram, esse profeta chegando aqui agora vai ficar ruim para a gente também, né? E eles falaram, sua vinda é de paz, porque se não for, você pode ficar aí, né? Porque a gente sabe que a situação está feia lá com Saul, né? E eles já ficam todos temerosos, né? E Samuel, né, simplesmente diz, é de paz, vim sacrificar o Senhor. E aí ele faz um convite que revela um terceiro aspecto aqui a respeito da escolha. Quando Deus escolhe, ele exige santificação. Primeiro, ele rejeita aquilo que não é dele. Segundo, ele escolhe, nos dando a certeza que ele vai prover. Mas ele escolhe também e exige santificação. O que Samuel vai dizer agora para aqueles anciãos é o seguinte, santificai-vos, verso 5, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Assim como Deus tinha falado, olha, separa lá o Jessé, a turminha dele, a família dele, porque é essa turma que eu quero. E é dessa família que eu vou tirar o rei, né? Então aí com o pretexto desse, né, momento de adoração, desse sacrifício, ele então convida Jessé para participar disso. Mas o que Deus diz através de Samuel é, santificai-vos. Por quê? Porque aqui agora vai se manifestar a presença de Deus. E Deus não compactua com pecado. Deus não compactua com aquilo que não é dele. Ele já rejeitou ali o Saul. E nós viemos aqui agora para uma nova perspectiva. E essa perspectiva não prevê o pecado. E é isso que ele diz. A santificação é imperativa sempre que desejamos experimentar a ação de Deus e a manifestação da sua vontade. Romanos 12, 1 e 2 é um texto muito conhecido de nós também, né? Que Paulo fala muito a respeito disso, porque o final ele trata exatamente disso. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui que Paulo está rogando a que a gente faça é santificação. Olha, muda essa cabeça de vocês agora, inverta os valores. Não se deixe contaminar com o pensamento desse mundo e não se conforme com ele, mas experimente uma vida transformada com os valores de Deus. É isso que ele faz. Coloque o corpo de vocês para sofrer e viver esse sacrifício. Sacrifique a carne, sacrifique o desejo da carne. Isso é santificar. E ele fala, qual que é o fim disso? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse o caminho para experimentar a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer experimentar muita coisa boa, muitas vezes a gente quer experimentar muita coisa agradável, e muitas vezes a gente está totalmente fora da sintonia da vontade de Deus, porque não tem santificação. O pacote completo desse processo prevê e exige santificação na nossa vida. E é isso o que Samuel apresenta para eles ali. Tozer disse, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Simples, né? Popularmente curto e grosso, né? Santo sem santidade não combina, não funciona no cristianismo. O santo, ele tem que buscar santificação. Não é perfeição, o santo não é perfeito, mas é aquele que se percebe pecador, é aquele que se percebe devedor diante de Deus, é aquele que confessa diariamente suas culpas, é aquele que abraça o Pai como o filho pródigo abraçou, é aquele que diariamente, se preciso, e várias vezes no dia faz isso. Isso é santidade. Isso é o que nos leva à santificação. Isso é o que nos coloca livres desse peso e do pecado, como diz lá em Hebreus, que às vezes tanto e tenazmente nos assedia, né? E que acaba embaraçando a nossa vida. Se nós seguirmos o texto, nós vamos ver que depois que ele separa o povo, chama para fazer o sacrifício, né? Aí o Samuel começa a ver lá os filhos do Jessé. Aí ele vê o primeiro, né? A hora que ele viu Eliabe. E aí, a hora que ele viu Eliabe, ele já viu, certamente perante está o Senhor, o seu ungido, né? Aí disse o Senhor, não atentes para a sua aparência. Ele deve ter visto, eu não sei como é que era o Eliabe, mas o Eliabe deve ter destacado ali, né? Ele viu, aquele ali, no meio dos filhos do Jessé, eu já vi qual que é que Deus escolheu para rei, né? E Deus, de cara, já fala para ele, olha, não preocupe com a aparência, não. Não se deixe levar para a aparência, nem para a sua altura. Provavelmente devia ser alto, né? Devia ter destacado ali na altura. É igual eu, quando juntava com a família da Janice, eu ficava alto. Então, e lá na família da Janice, tudo tem 1,51 m. Todas têm 1,51 m. Inclusive o pai, apesar de não ser do mesmo sangue, era engraçado, né? Hoje é falecido, mas é tudo da mesma alturinha. Então eu ficava alto ali, sabe? Acho que até essa é uma razão, porque eu escolhi, eu sempre fiquei bem alto. Então você destaca, né, na altura e chama atenção. E ele olhou para Eliabe e Deus falou, olha, nem aparência, nem altura. E Deus já aproveita a deixa, né, e fala, por que o rejeitei? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui é o quarto aspecto desse processo da escolha. A escolha vê o coração. A escolha de Deus é a escolha pelo coração. A escolha de Deus vai fundo, como diz o salmista lá no Salmo 139, tu me sondas e me conheces, né? Porque o Senhor vai fundo no meu coração, né? Veja se há em mim algum caminho mau, olhando no meu coração, né? A ótica de Deus é essa, é uma ótica totalmente diferente da nossa, é uma ótica de uma clareza muito mais rica, é uma ótica que por causa disso também produz algo muito maior quando ele faz as escolhas, porque ele está fazendo a escolha a partir da perspectiva do coração. A vontade de Deus é exercida exclusivamente a partir de sua ótica santa e perfeita, e portanto diferente da dos homens, graças a Deus. Graças a Deus que Deus está diariamente executando a vontade dele a partir da ótica dele, porque senão ia ser um desastre, né? Se ele se guiasse
por um segundo que fosse, pela nossa ótica, pela nossa maneira de ver, pelos valores que nós entendemos ou vivemos, seria um desastre. Mas graças a Deus, Ele não se dobra a isso, a vontade soberana dEle não se dobra a isso em momento algum. E Ele diz, a minha escolha é pelo coração. Salmo 143, 10 diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Olha a oração que o salmista diz. Já que é a vontade de Deus que vai fazer, e já que só vai funcionar se eu fizer a vontade dEle, o que eu preciso fazer? Aprender. Eu preciso aprender. Deus me ensina. Nós precisamos ter essa humildade. Nós precisamos ter essa postura de humildade de quem, Senhor, eu não sei. Eu sei que eu preciso fazer a sua vontade, mas eu não sei. Eu tenho dificuldade. Me ensina. Essa é a oração que a gente deve fazer, né? E não a postura, às vezes, pretensiosa de fazermos escolhas e mais escolhas sem seguir a vontade de Deus, né? Billy Graham disse, ensina-me a fazer a tua vontade. Desculpa. Coloquei o versículo aqui, está tudo errado. Aqui quem disse foi o salmista, né? Mas o Billy Graham destaca que a vontade de Deus, quando nós a vivemos, aí nós experimentamos de fato o verdadeiro caminho plano, o verdadeiro resultado nas nossas vidas. Alguém já disse que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Infelizmente muitas das vezes. Quando a nossa vida passa a ter uma perspectiva cristã, a vontade de Deus é que a nossa vida seja resultado das escolhas dEle. E aí nós paramos de fazer as escolhas, se não pela vontade dEle. E a escolha de Deus é pelo coração. E finalmente, se a gente seguir mais no texto, e aí vai todo aquele processo, não é esse, não é esse. Por fim, Samuel já nem queria arriscar mais, né? Ele já olhava, não, aquele ali também não é, e se Deus estivesse ali fisicamente, acho que ele ia dar uma olhadinha para Deus só assim, né? Aquele ali é Deus. Não, também não, também não. E aí o que ele faz? Ele vira para o Jessé e fala, escuta, acabaram seus filhos? Porque Deus aqui está dizendo que não é nenhum desses, né? Que negócio esquisito, ele falou que ia escolher um desses, como é que é a coisa aí? Aí o que o Jessé diz, né? Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas, quase que com um certo desdém, né? Quase que com um certo desprezo, quase com... Então, mais novo, lá em outras versões, né, diz o caçula, né? A própria palavra, o caçula, né, já é aquela coisinha assim, tem um garotinho ali, mas eu nem trouxe porque, né, é muito novo, ele fica cuidando das ovelhas. Segundo uns 2 comentários que eu li, apacentar as ovelhas era considerado o trabalhinho mais rastaquera que existia. Então, assim, o cara não sabe fazer nada, ele vai apacentar as ovelhas, vai cuidar das galinhas, mais ou menos isso, né? Naquela cultura era mais ou menos isso. Então, ele mostra isso, né? E o texto, não por acaso, também indica isso, né? A reação do pai. O Jessé mesmo já estava assim, meio, né? O que ele quer com o menino lá, né? E aí ele diz isso, e o que o Samuel diz? Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Gente, eu até arrepio quando eu leio esse negócio. Essa expressãozinha que eu até pus no boletim, este é ele. Porque eu fico pensando que para cada um de nós ele disse isso um dia. Para cada um. Ele olhou para nós e falou, fulano é ele, cicrano é ele, beltrano é ele. Escolhido de Deus, e aí não tem volta, e aí não tem conversa, e aí não tem pecado. Porque Jesus vem e passa por cima, porque Deus disse, esse é ele. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa, um menino, um garoto, um pirralho, com uma história enorme para ser contada pela frente, com muitas coisas, que muitas delas nós vimos nos registros bíblicos, mas com certeza uma parte muito pequena de tudo que ele viveu, né? Um garoto que só aos 30 anos de idade seria de fato coroado rei de Israel. Durante 7 anos antes ele já estava
reinando um grupo de Judá, e aí travando briga com Saul. E aqui, muito antes, isso devia ser ele devia ter ali uns 14 anos, não existe um registro exato, mas existe uma estimativa, né? uns 14 aninhos de idade. E só uns 16 anos depois é que ele seria coroado. E ali Deus já estava dizendo, olha, esse é o que vai ser rei no lugar de Saul. Gente, que coisa de louco. Imagina você presenciando aquela situação, você no lugar de Samuel. Tem que ter muita fé. Né? E Deus diz, este é ele. Por fim, o que a gente vê é que a escolha de Deus é soberana. A escolha de Deus é soberana. Não tem nada que mude isso, não tem nada que influencie isso, não tem nada fora de Deus que determine a escolha de Deus. Eu costumo dizer que, uma vez que Deus nos resgatou, nem o nosso pecado pode nos desligar de Deus, porque a obra de Jesus é profunda, aleluia. Nem que eu queira, nem que eu pretenda, nem que eu me esforce. Ele falou, não, se ele disser, esse é ele, acabou. Você é de Deus. Você está no colo de Deus, você está no regaço de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você pode se esforçar ao máximo para afastar. Vai sofrer, vai, né? Porque Deus disciplina o filho porque ele ama. Vai sofrer muita consequência, mas você é dele. Assim como o filho pródigo era do pai e uma hora ele volta, chorando e abraçando, e o pai o recebe da mesma forma. Gente, que coisa maravilhosa. E eu estou falando isso por quê? Porque Davi não era nem um pouco especial nesse sentido. Tinha um coração, e isso sim Deus sabia, né? Que a Bíblia depois diz isso um pouco mais para frente, algumas versões diz, aliás, antes, muito antes, né? Deus já havia dito para Samuel, olha, eu já escolhi um cujo coração é de acordo comigo. Em outras versões ele diz, já escolhi um que me agrada. A gente imagina Deus dizendo isso porque ele conhece o coração. Aí você vai dizer, mas e aí? Mas Davi não fez um monte de lambança? Fez muita bobagem. Algumas terríveis, mas Davi sempre voltou para Deus. Davi sempre escreveu um salmo que eu acho maravilhoso, o Salmo 51, que é um salmo sobre arrependimento que devia todo dia, né, estar na nossa mente. Arrependia profundamente. Por quê? Porque ele era de Deus. Ele não virou as costas para Deus. A gente vê isso. Quando Deus nos escolhe e aplica a sua vontade soberana sobre as nossas vidas, ainda que só enxerguemos águas turbulentas, não desejaremos que nosso barco esteja no outro caminho, senão navegando pela sábia condução do nosso Senhor. Pode estar ruim o que for, pode estar difícil o que for, mas eu não quero estar em outro lugar, senão debaixo da vontade graciosa de Deus. Aleluia. Eu sei que é ali que está meu sustento, eu sei que ali eu vou chegar no porto seguro, eu sei que ali é onde a âncora vai me segurar, eu sei que é ali que meu barco não vai virar, por maiores que sejam as ondas. Por quê? Porque Deus um dia disse, esse é ele. Coisa maravilhosa. 1 Coríntios 29 e 28, para terminar, diz assim, a respeito de Davi. Davi passou coisas terríveis, gente, terríveis, e a gente conhece muitas delas, né? Aquele pecado com Batseba, então foi terrível, foi uma vergonha, foi uma coisa escandalosa, afetou toda a geração depois dele, o próprio Salomão, né, que vem depois, veio dessa relação terrível, afetada pelo pecado, né? E Deus ainda pega isso e faz de tudo isso algo glorioso, como ele sabe fazer, né? Como só Deus sabe fazer. E o final da vida de Davi, lá em 1 Crônicas 29, 28, diz assim, morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Aleluia. Que bênção saber que apesar de nós, Deus faz e Deus dá esperança e Deus realiza e faz em nós uma obra maravilhosa. Aleluia. E é o que Ele vai fazer com cada um de nós, é o que Ele está fazendo com cada um de nós, é o que Ele está operando na vida de cada um de nós. Charles Spurgeon diz assim, mesmo que não possamos ver o rosto de Deus,
tenhamos confiança, pois estamos sob a sombra das suas asas. Ficar debaixo das asas, né? Imagina você de ficar debaixo das asas, você realmente não vê, né? Você não consegue ver o rosto. Mas o Spurgeon ele diz, não precisa ver o rosto. Se você estiver debaixo das asas, isso basta. Pode ter confiança de que Ele está cuidando de você. É essa a relação com Deus. Você não precisa ficar vendo a Deus fisicamente. Você tem a certeza de que as asas dele te envolvem, que Ele te abençoa, porque a escolha dele é soberana. Nada mais terrível do que experimentar a rejeição de Deus, quando nós rejeitamos a Deus. Mas quando Deus age de maneira soberana na nossa vida, Ele provê, Ele exige santificação, mas Ele escolhe corações. E é sabendo disso que eu queria que nós, durante esses dias, olhássemos para o nosso coração. Olhássemos para como que está isso aqui, né? Mas olhássemos sabendo que quem está enxergando esse coração muito melhor que nós, está olhando com a ótica da misericórdia, está olhando através do sangue de Jesus, está pronto a perdoar, resgatar e te abraçar a qualquer momento, como o pai do filho pródigo, que ansioso, chegava ali várias vezes no dia, na ponta da estrada, ver se uma hora ele aparecia, ainda que tendo dito aquelas coisas horrorosas para ele quando foi, totalmente disposto a perdoar. Esse é o nosso Deus. A gente precisa viver essa reconciliação diária, porque é o único porto seguro que nós temos, queridos. É na escolha soberana de Deus. Max Lucado diz assim, por sua graça não me sinto culpado, com sua direção não me sinto confuso, e por sua soberania eu não sinto medo. Aleluia. Que seja esse o nosso sentimento, né? A gente vê muita água turbulenta, mas nós temos um Deus poderoso, gracioso, que nos abraça, e que essa mensagem sobre a vida de Davi seja uma mensagem real na nossa vida, porque ele diz não só para ele, mas ele diz também a respeito de nós, esse é ele. Quando ele olha para o Pedro e fala, Pedro, esse é ele. Ele olha ali para o Aderson, esse é ele. Jane, essa é ela, é a que eu escolhi. Neide, essa é ela que eu escolhi. Ele está dizendo, é isso, gente, é tratando de modo pessoal e abraçando a nossa vida. Que Deus nos abençoe.